Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje nós vamos falar um pouco sobre formatação de células. São algumas funções que nós temos aqui na página inicial. Nós vamos ver um pouquinho de fonte. Então, para a gente ver um pouquinho de fonte, para quem não sabe como mexer, vamos criar aqui algumas linhas que vão valer para tudo que a gente quer ver hoje. Opa, 255 não. Vamos criar aqui como se fossem notas de alunos. De 0 a 100. Vamos criar muitas, não? Aqui está. Então temos aqui alguns alunos, finge que tem nome aqui. E esses alunos têm notas de 0 até 100. Não me conformo de deixar aqui em branco, né? Vamos deixar aqui os nossos alunos. Ok. Como nós podemos trabalhar com formatação aqui na página inicial, nesta seção de fonte? Aqui nós podemos mudar qual vai ser a fonte do nosso texto. Se eu quero fazer essa alteração, eu seleciono as células que eu quero alterar. Por exemplo, eu quero alterar os nomes. E eu não quero que esteja no formato calibre. Eu quero escolher um aleatório aqui, esse Bodoni MT Black. E aqui está. Você vê que foi alterado a fonte para o formato que eu escolhi. Eu vou alterar aqui também o formato dos números. Eu quero os números neste modelo de fonte aqui. E você pode alterar para qualquer fonte que deseje. Por exemplo, eu quero aumentar o tamanho da letra do nome dos alunos. Eu posso aumentar por aqui, neste botão. Eu escolho qual tamanho que eu quero que seja da letra. Lembrando que tem que ser algo que faça sentido com o arquivo que você está montando também. Por aqui também eu posso aumentar o tamanho da letra. Tenho esse azinho maior, aumentar tamanho da fonte. Eu vou aumentando automático e esse azinho aqui com a setinha para baixo, diminuir o tamanho da fonte. Eu vou diminuindo o tamanho da letra ao tamanho que eu quero. Então eu tenho essas duas opções, ou uma terceira opção, eu seleciono com o cursor do mouse aqui o tamanho da fonte e digito no meu teclado qual o tamanho da fonte que eu desejo. E dou Enter e ele vai aceitar aqui o tamanho da fonte escolhido. Ali também nós temos algumas outras opções de formatação, que é colocar em negrito, em itálico, sublinhar. Aqui tem um sublinhado duplo ainda se eu quiser. Nesta mesma seção aqui nós podemos colocar as bordas na nossa tabelinha. Já tem aqui uns modelos de bordas pré-definidos, seria colocar borda inferior. Então apenas a última célula que eu selecionei vai ter uma borda. Se eu selecionar, por exemplo, borda superior, apenas a primeira célula do conjunto de células que eu selecionei vai apresentar uma borda. E assim vale para todas as seleções que eu fizer aqui. No caso de todas as bordas, todas as células em todos os espaços possíveis vai ter uma borda. E eu posso desenhar a borda. Se eu vier aqui em desenhar a minha borda, aparece um lápis. Eu posso clicar nas linhas onde eu quero que tenha a borda. Então eu seleciono apenas as linhas que me interessam. Eu posso ir clicando uma por uma, ou se for uma sequência, eu seguro com o botão esquerdo do mouse e venho arrastando, e ele vai aceitando inserir essa linha em todas as bordas. Por exemplo, se eu fizer assim, se eu vier até uma linha aqui e eu quero que seja a linha de superior e a linha inferior, continuo segurando o botão esquerdo do mouse e desço, e ele vai criando a linha superior, inferior e as laterais. Isso não vai funcionar para as linhas internas. Aí nas linhas internas seria interessante, eu dou um ESC, seleciono aqui todas as linhas internas que eu quero que tenham borda, coloco todas as bordas e ele vai colocar uma borda em todas as linhas. Nesta opção também, nós podemos escolher a linha, a cor também, se eu quero que a borda seja vermelha, amarela, azul, verde, vamos supor vermelha. E eu posso escolher aqui também a linha, se eu quero que ela seja
tracejada, contínua, bem pequenininha, ou uma linha mais grossa, ou uma linha dupla. Vamos selecionar aqui uma linha dupla, vermelha, e eu quero desenhar a minha borda. Opa! Desenhar a borda. E aqui eu vou desenhando a minha linha vermelha dupla que eu selecionei na minha tabela. Eu posso fazer da forma como eu desejar ou como eu precise para... Posso desenhar quantas bordas. Deixa eu excluir aqui. Então vamos colocar aqui todas, vou selecionar aqui toda essa tabelinha. E eu já fiz essa formatação, está formatado para a cor da linha vermelha e o estilo de borda de linha dupla. Se eu clicar aqui em todas as bordas, todas as células selecionadas vão aceitar essa formatação que eu fiz. Aqui está, todas as linhas vermelhas e com linha dupla. Aqui também nós formatamos a cor de fundo, caso eu queira que tenha uma cor de fundo na minha tabela. E eu formato a cor da letra, se eu quero que a minha letra tenha uma outra cor além dessas que estão sendo apresentadas. Aqui está. Uma formatação bem simples, aqui é bem didático, bem fácil de compreender, verdade? Aqui ao lado nós podemos ver questão de alinhamento. Nós podemos centralizar as informações, eu quero que as notas fiquem ao meio da minha célula e centralizadas. Ou eu quero que elas fiquem no canto superior da minha célula e centralizada, ou no inferior à minha célula e centralizada. E aqui eu posso selecionar se eu quero que elas estejam alinhadas à esquerda, ao centro, já colocamos, ou à direita, que é o padrão quando você começa a escrever. Vamos colocar aqui ao centro os nomes, nós queremos deixar alinhado no meio e à esquerda. Essa é uma formatação bem simples e que a gente usa bastante quando a gente vai construir tabelas, ou gráficos, ou escrever algo, porque fica mais interessante quando a gente deixa as informações formatadas. Aqui também nós temos uma outra opção de formatação. Às vezes eu tenho um nome muito grande, tipo, vamos dizer aqui, paralelepípedo, eu escrevi sem acento mesmo. Repare que está utilizando duas células. E às vezes eu não quero esticar essa célula, fazer ela aumentar para ficar o nome todo dentro de uma célula. Porque às vezes eu tenho algo escrito aqui embaixo e eu não posso ficar aumentando aqui porque vai atrapalhar já a minha formatação que eu fiz nas células inferiores. Eu posso selecionar as duas células que essa célula está sendo invadida, a F e a G, e clico em quebra de texto, clico em mesclar e centralizar. Dessa forma, as duas células vão passar a ser apenas uma. E assim nós temos todo o nome escrito sem estar interferindo uma célula na outra. Posso formatar aqui agora, colocar bordas, colocar o que eu quiser, que não vai atrapalhar, não vai ficar aquela coisa feia que ficaria em uma célula com a palavra cortada pela metade. Outra opção que eu tenho aqui também é se às vezes eu tenho um nome composto. Vou colocar aqui um exemplo, paralelepípedo sem incorreto. E eu quero que apareça isso dentro dessa célula, eu não posso mesclá-la. Aqui em quebra texto automaticamente, ele vai quebrar para que esse texto fique dentro da mesma célula. Isso funciona às vezes quando você tem algum título muito grande e você precisa que ele fique desta forma. Está até errado aqui meu paralelepípedo. De qualquer forma, você acaba tendo que ajustar um pouquinho para ele caber dentro da célula. Mas a quebra de texto ela faz isso, pega as palavras separadas e quebra para que de certa forma elas caibam dentro da célula, porque eu não posso aumentar o tamanho dela, eu preciso que ela fique deste tamanho, então a quebra de texto vai fazer isso por mim. Outra função que nós temos aqui é brincar com as letras, inclinar o texto,
um pouquinho, fica ruim de ler, né? Mas às vezes, dependendo do que você quer escrever, é isso que você precisa. Inclinar no sentido horário, ou texto na vertical, quase impossível de ler, mas ali está. Girar o texto para cima, às vezes você está montando uma tabela onde tem um título. Tipo, eu escreveria aqui nota dos alunos. Eu mesclaria essa célula, por exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu mesclo todas as células. E aqui eu vou escrever notas dos alunos. Assim não tem condição de ler. Então, eu venho aqui na formatação e coloco esse texto na vertical. Não era isso que eu queria. Girar o texto para cima. Isto. Eu coloco aqui ao meio, nota dos alunos. Então nós montamos uma tabela aqui simples com a nota dos alunos. Eu tenho o nome dos alunos e a nota que eles tiraram. Vamos ver o último aqui, que ficou faltando. Girar o texto para baixo, fica invertido. Eu posso formatar esse alinhamento de células. Às vezes nenhuma daquelas situações ali me agradam. Então eu venho aqui manualmente e escolho qual o grau, qual a orientação que eu quero dar para o texto. Quando eu der OK, ele vai ficar ali naquela orientação que eu selecionei, que eu formatei. E aqui podemos formatar outras coisas, o recuo, a fonte, se vai ter borda ou não, se vai ter preenchimento. E aí eu posso ir formatando a minha célula. Se vai ser número, texto, o que eu vou ter dentro dessa célula. Você pode fazer isso manualmente. Então hoje a gente viu um pouquinho de formatação. E espero que tenham gostado. Nós vamos continuar mostrando essas noções básicas de Excel para que vocês aprendam um pouco mais. Façam brincadeiras com isso, montem uma tabelinha simples, pode ser uma igual a essa aqui que nós criamos, de notas falsas de alunos, e brinquem com a formatação, mesclem, criem títulos e mesclem e formatem o tamanho da letra, porque dessa forma você vai aprendendo, vai praticando, e se tiver alguma dúvida, nos envie, nós vamos ter o prazer de responder. Muito obrigado e até a próxima.